Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Das Urgências às Sequelas, uma abordagem integral a traumatismos dentários. Meu nome é Paulo Henrique Gabriel, sou professor do curso e atuo junto à professora Adriana de Jesus Soares aqui no Serviço de Atendimento aos Traumatismos Dentários. Vamos a mais uma aula com o tema de avulsão e o reimplante dentário. Como objetivos dessa aula, nós temos o conceito de avulsão, o conceito de reimplante dentário. O terceiro objetivo seria o reimplante dentário, os objetivos do reimplante dentário e falar um pouco sobre as contenções flexíveis que nós utilizamos nesses casos de avulsão dentária. Num segundo momento, nós teremos uma aula para falar sobre os protocolos clínicos do reimplante dentário com dentes com risogênese completa e os protocolos clínicos para o reimplante de dentes com risogênese completa. Bom, conceitos de avulsão. A avulsão é o deslocamento total do dente para fora do alvéolo, com um rompimento dessas fibras do ligamento periodontal. Ela representa de 0,5% a 16% de todas as lesões dentárias e traumatismos dentários. E o reimplante, ele é, então, o tratamento de escolha para esses casos na maioria das vezes. Porém, nem sempre ele pode ser realizado. Existem algumas contraindicações do reimplante. Casos onde nós temos lesões severas de cárie, pacientes que apresentam doença periodontal avançada, pacientes que não são colaboradores, pacientes que apresentam algum tipo de comprometimento cognitivo que exija sedação para que esse procedimento seja realizado e também pacientes que são portadores de condições sistêmicas graves, como patologias cardíacas e pacientes imunossuprimidos. Existem algumas considerações que são favoráveis ao reimplante dentário. Essas considerações podem ser o tempo do dente fora do alvéolo, os meios de armazenamento, os meios de estocagem desses dentes e o estágio de desenvolvimento da raiz. Em relação ao período extra-alveolar, nós temos que as células do ligamento periodontal, elas têm que ser avaliadas antes do reimplante. Nós temos que essas células, elas podem estar viáveis, provavelmente estão viáveis, quando você tem um tempo de reimplante inferior a 15 minutos do momento do trauma. Nós temos que essas células do ligamento periodontal, elas podem estar viáveis, mas apresentam algum grau de comprometimento quando esses dentes eles são reimplantados com um período inferior a 60 minutos e mantidos em meio de armazenamento, e em casos onde as células elas não estão mais viáveis, quando o período extra-alveolar desses dentes ele supera 60 minutos. A segunda condição que nós devemos levar em consideração para fazer o reimplante é o desenvolvimento da raiz, o estágio de desenvolvimento da raiz, onde dentes que apresentam ápice aberto e paredes finas e frágeis, ao fazer o reimplante e partir diretamente para um tratamento endodôntico, um tratamento de apsificação ou até mesmo os procedimentos endodônticos regenerativos, nos casos de dentes com ápice aberto, espera-se que ocorra uma revascularização espontânea quando esses dentes são reimplantados. Alguns estudos mostraram que dentes que foram reimplantados e apresentaram ápice aberto, esses dentes eles começam a apresentar algum tipo de vascularização, como por exemplo esse estudo que avaliou a vascularização em dentes de cães que foram removidos e reimplantados. Com 4 dias já era possível verificar algum grau de formação de vasos sanguíneos, quando com 10 dias já era possível verificar um aumento nessa vascularização e 30 dias após o reimplante já era possível verificar que toda a estrutura interna do dente já era tomada por algum tipo por vascularização. Então, em casos de dentes com risogênese incompleta, espera-se uma revascularização espontânea, obviamente que são realizadas revisões clínicas e radiográficas para que se
esses dentes venham apresentar alguns tipos de sinal e sintoma, outro tipo de tratamento vai ser levado em consideração. Deve ser feita, então, uma contenção de 2 semanas, nesses casos de dentes com risogênese incompleta, e o acompanhamento sendo realizado por 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, e seguindo por até 5 anos de acompanhamento. Algumas das sequelas que podem ocorrer nesses casos desses dentes com risogênese incompleta é a reabsorção por substituição, onde ocorre a substituição do tecido dentário por tecido ósseo. Esses dentes eles apresentam algumas características clínicas que nos auxiliam no diagnóstico, como por exemplo o som metálico no teste de percussão, a reabsorção radicular ou óssea ao redor desses dentes, né? E também o paciente pode apresentar alguns tipos de situações clínicas, como inchaço, secreção purulenta, mobilidade excessiva ou até mesmo nenhuma mobilidade em caso de uma anquilose desses dentes. Em casos onde não ocorre essa revascularização espontânea e esses dentes venham apresentar algum tipo de necrose pulpar e podem apresentar a periodontite apical com a presença de lesões ou não, alguns outros tratamentos podem ser escolhidos para fazer, então, o tratamento desses dentes, como, por exemplo, a apsificação com plug de MTA, pode ser uma alternativa, a apsificação com a pasta SFS, que é uma pasta à base de hidróxido de cálcio, óxido de zinco e clorexidina gel, ou até mesmo os procedimentos endodônticos regenerativos. Em relação aos meios de armazenamento, existem meios de armazenamento que são considerados ideais para a estocagem desses dentes do momento em que esse dente ele saiu do alvéolo pelo trauma e também até o momento do reimplante desses dentes, né? Nós temos como meios de armazenamento os mais conhecidos o leite, o soro fisiológico, a saliva e a solução balanceada de Rankine. Alguns estudos mostraram que o leite foi o meio de armazenamento mais recomendado para fazer, então, o transporte desses dentes até o momento do reimplante. O reimplante tardio, ele apresenta um prognóstico desfavorável a longo prazo, devido à necrose que ocorre nas células do ligamento periodontal, né? E o prognóstico esperado nesses casos de reimplante tardio é a anquilose e as reabsorções, tanto a reabsorção por substituição, como foi dito anteriormente, onde o tecido dentário ele passa a ser substituído por tecido ósseo, e a reabsorção inflamatória. Esse tipo de modalidade de tratamento, né, o reimplante tardio, ele tem como objetivo manter a estética e a função desses pacientes, né, enquanto que também mantém o contorno, a largura e a altura do osso alveolar, visando uma futura reabilitação desses pacientes, uma reabilitação estética desses pacientes. Alguns estudos mostraram que as principais sequelas em caso de reimplante tardio, nós temos que a anquilose é uma das principais sequelas, a reabsorção por substituição e a reabsorção inflamatória. Esse estudo mostrou que de 49 dentes que foi feito o reimplante tardio, né, 26,5% partiu para uma cicatrização funcional, ou seja, uma anquilose. Esse dente ele fica como se fosse grudado no osso, não tem mais o ligamento periodontal. 51% dos dentes eles sofreram reabsorção por substituição, né? 25 dos 49 dentes. E 22,5 dos dentes, 11 dentes dos 49, passaram a sofrer então uma reabsorção inflamatória. Outro estudo também, de 2007, de Soares, mostrou que 51% dos dentes avulsionados, eles passam a sofrer reabsorção por substituição. Ou seja, ela é a sequela mais prevalente em casos de reimplantes tardios. A anquilose, ela também é uma das sequelas bastante presentes em casos de reimplante tardio e ela também está muito relacionada à taxa de crescimento do paciente. Porque se esse dente ele permanece grudado no osso,
quando ocorre o crescimento desse paciente, esse paciente passa pelo surto de crescimento, esse dente ele pode ficar em infraoclusão. Para uma reabilitação posterior, a anquilose pode atrapalhar, então, o desenvolvimento estético desse dente. Em casos, então, do reimplante, né? O reimplante, ele consiste em uma situação de emergência odontológica. Então, é muito importante manter o paciente calmo, é muito importante segurar sempre e manipular sempre o dente pela coroa, lavar o dente por 10 segundos com água corrente, manter o dente com uma gase estabilizada caso o reimplante ocorra no local e também fazer uma contenção flexível por no mínimo 2 semanas. Em relação às contenções. Bom, a contenção ela tem a função de manter o dente numa posição adequada, estimular a cicatrização ou o reparo desses tecidos que foram afetados, promover o conforto ao paciente durante a mastigação e vai servir também de anteparo para coroas provisórias, caso esse paciente apresente algum tipo de comprometimento estético, até que seja feito então um reimplante ou até mesmo algum tipo de tratamento estético para esses pacientes. As contenções dentárias, elas devem permitir pequenas movimentações que nós chamamos fisiológicas desses dentes, para que seja um melhor prognóstico. Por isso, as contenções de escolha são as contenções flexíveis. Estudos como esse de 1989 mostram que o melhor reparo periodontal e pulpar ocorre quando os dentes eles podem promover pequenos movimentos. E 60% das propriedades mecânicas do ligamento, elas retornam com 2 semanas. Por isso, a escolha de utilizar, então, as contenções flexíveis por 2 semanas. De escolha para material dessas contenções, o fio de nylon 0,6 ou o 0,7 e os fios de aço 0016 e 04 que são utilizados na ortodontia para a confecção de amarrilhos. É importante que a confecção dessas contenções mantenha a resina e a contenção e o fio afastados da margem gengival para que evite algum tipo de acúmulo de placa e que esse paciente possa sofrer algum tipo de infecção secundária. Essa contenção, então, para caso de avulsão, de acordo com o guia do IADT de 2020, as contenções flexíveis devem permanecer por no mínimo 2 semanas. Entretanto, em casos onde ocorra fratura da tábua óssea, essas contenções, mesmo em casos de avulsão, elas devem permanecer por no mínimo 1 mês, 4 semanas. Bom, como características dessas contenções? Elas devem ser facilmente instaladas e removidas sem causar novos traumas ou danos aos tecidos dentais. Elas não devem irritar ou machucar os tecidos moles. Devem permitir que esse paciente possa fazer uma higienização adequada dessa região e permitir também que esses pacientes possam passar, então, pelas avaliações clínicas através de testes de sensibilidade e de vitalidade. Não interferir também na oclusão do paciente, porque isso pode atrapalhar no reparo. Bom, que nós temos que a confecção dessas contenções inclui, então, condicionamento da superfície vestibular desses dentes com ácido fosfórico, também com adesivo, fotopolimerização desses dentes. Em seguida, é realizada a medição dessa contenção, que geralmente ela vai então estender de canino a canino nos dentes superiores ou nos dentes inferiores. Então é confeccionado então com resina composta. Essa contenção ela é posicionada numa região também de certa forma distante da margem gengival, como foi mencionado anteriormente, para que esse paciente possa higienizar de forma adequada. Então é feito a colagem dessa contenção
com resina composta, então, nos dentes. É importante verificar que essa contenção ela não pode ficar sobreestendida na região do canino, tá? Para que não venha a causar algum desconforto no paciente futuro e o paciente possa, então, ali apresentar lacerações no lábio ou na mucosa. Bom, então, para finalizar essa primeira aula, como um resumo, nós falamos sobre os conceitos de avulsão e reimplante. Em casos de dentes com risogênese incompleta, é esperado, então, que esses dentes possam sofrer uma revascularização espontânea. Em casos de reimplante tardio, o objetivo é manter a estética, a função, a altura e a espessura do rebordo para que esses dentes possam passar, então, por um futuro implante dentário, uma reabilitação estética. E para a contenção, nesses casos de reimplante dentário, nós utilizamos as contenções flexíveis para que esses dentes possam, então, promover pequenas movimentações por até 2 semanas.